Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para o terceiro bloco do programa. Você já sabe, é um oferecimento do Guaraná Antártica, presente nos melhores momentos da nossa vida. Guaraná Antártica, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Olha, eu vou bater um papo com delegados que nos últimos dias têm sido muito comentados na imprensa acreana. Eu recebo aqui Dr. Alcino Ferreira de Souza Júnior, delegado de Polícia Civil na 4ª Regional. Aqui à minha esquerda também, Dr. Carlesso Nespoli, delegado também da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. E aqui à minha direita, Dr. Leonardo Santa Bárbara, da 1ª Regional. Eles todos muito comentados em virtude das questões que envolvem a prisão do delegado Carlos Baima, do agente civil aposentado Manuel Serino, do Paulinho Araújo, pai do prefeito cassado de Acrelândia, Carlinhos Araújo, do pedido de prisão de alguns advogados, advogado Sérgio Farias, advogado Sanderson Moura, enfim. O que os delegados têm a dizer a respeito disso tudo? Tem extrapolado os limites de sua conduta como delegado? Tem sido alvo de denúncias infundadas? Enfim, o que eles têm a dizer para a sociedade a respeito disso tudo? Vou até baixar aqui meu notebook, não atrapalhar aqui o visual também do Dr. Leonardo Santa Bárbara. Senhores, muito boa noite. Começando aqui, Dr. Alcino. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Prazer, oportunidade. Dr. Carlesso, muito boa noite. Prazer. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Satisfação. Dr. Leonardo, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Satisfação tê-los aqui no Gazeta Entrevista. Primeiro de tudo, doutor Alcino, por que o delegado Carlos Baima, hoje, ele cometeu que crime, para a gente entender, para a população poder entender? Os senhores fazem parte dessa nova leva de delegados, jovens ainda em estágio probatório, mas que formam uma nova força da polícia aqui no Acre. O doutor Carlos Baima, em algum momento, extrapolou o que preconiza a lei e que ensejou, no caso, a sua prisão. Que crime ele cometeu mesmo? Alain, para explicar a situação do delegado Carlos Baima, a gente vai precisar fazer um pequeno, rápido histórico em relação à investigação em Acrelândia, que resultou na prisão dos secretários e do prefeito daquele município, hoje cassado, inclusive. Com o término do relatório desse inquérito enviado à Justiça, a partir de então a Justiça passa a inquirir as testemunhas e fazer a fase de instrução judicial que começou ontem, inclusive. E nesse interstício do término da investigação e o início da instrução, começou a haver um tipo de contato dessas pessoas que foram presas agora mais recente, o agente de polícia e o delegado, e com o intuito de tentar modificar algum tipo de declaração que teria sido dado na fase policial. O que se questiona é a motivação do delegado para realizar este inquérito que se chama, já na imprensa, de inquérito paralelo. Isso também está sendo questionado na Justiça? Na verdade, não existe um inquérito paralelo. O inquérito foi único, foi concluído, foi mandado com provas periciais, com interceptação telefônica, rastreamento de ativos financeiros criminais, uma série de provas técnicas que foram mandadas para a Justiça, que hoje estão serviram de base para a denúncia, foram aceitas as denúncias em todos os níveis, né, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, e não existe um inquérito paralelo. O que existiu foi uma tentativa de cooptar testemunhas para que as mesmas, quando se dirigisse durante a instrução, essas pudessem vir a modificar o que teriam dito na fase policial. Então o delegado Baima foi detido, está hoje na penitenciária, para evitar que a instrução criminal seja de alguma maneira, enfim, atrapalhada, corrompida, enfim. A partir da notícia de que estava ocorrendo a cooptação de testemunhas no município de Acrelândia, o Ministério Público solicitou a instauração de um procedimento de investigação para apurar a denúncia de uma das testemunhas, que é a testemunha-chave, inclusive, lá no caso Pinté. E desde então, aí o delegado Carlesso, a partir de então, teve a incumbência de tocar essa investigação. E aí ele pode até falar um pouco mais, que ficou com ele essa parte. Né? Doutor Carlesso, o advogado Sanderson Moura e o próprio advogado Sérgio Farias também nos falaram aqui no programa de que nessa investigação levada a cabo pelo delegado Baima, as provas apontam para uma outra autoria, divergente dessa investigação, desse inquérito original. O senhor teve acesso a essas provas, aos documentos dessa investigação paralela?
Sim, nós tivemos acesso a toda a documentação feita pelo delegado Baima, né? Porém, nós constatamos na investigação inicial, né, que deu início à delegacia a qual eu represento, que essas pessoas ouvidas estavam sendo aí subornadas ou ora coagidas para que mudassem seus depoimentos, né? E uma dessas testemunhas, que é que o doutor Alcino falou, que é a testemunha, uma das testemunhas-chave, ela foi nos procurar e lá ela declarou que teriam oferecido para ela uma grande quantidade de dinheiro, né? E posteriormente, como ela não teria aceitado isso, ela teria sido coagida, intimidada mediante até intimação na delegacia aqui de Rio Branco, para prestar depoimento, né? E nós fizemos levantamentos com provas aí de interceptação telefônica, interceptação ambiental, quebras de sigilo. E diante de toda essa formação probatória e com mais os testemunhos, né, foi constatado aí essas condutas criminosas aí dos Então essas provas não sustentariam a tese de uma outra autoria? Não, jamais. Inclusive esse vídeo aí do Carlinhos Granada, e que ele diz que não, que eu fui coagido, que eu fui espancado. Então, até aqui complementando o doutor Carlesso, a situação das provas, desses novos depoimentos, o que fica mais claro, acaba ratificando a nossa investigação oficial, é que não mudaram, apesar da intimação, da tentativa de suborno ali, da coação de testemunha, e não modificou. A principal testemunha não modificou. A Regiane não modificou a sua versão inicial. Não, confirmou o que tinha dito na fase policial e ontem confirmou diante do juiz na Ecrelândia. A Regiane foi quem ouviu da boca do Carlinhos Granada de que ele teria recebido dinheiro do próprio prefeito para intermediar o assassinato do Pinté. Ela manteve na instrução criminal o mesmo depoimento. O mesmo depoimento. Então a principal testemunha manteve sua versão original. Queria até deixar já dito aqui, Alan, que inclusive até para que essa testemunha mantivesse, né, ter mantido esse depoimento, foi necessário a prisão, entendeu? Porque ela estava sendo coagida para mudar. Ela estava sendo coagida, estava sendo pressionada. E os senhores têm prova disso? Temos provas, né? Temos nos autos isso aí, o Ministério Público tem conhecimento. O inquérito está todo numerado, com conhecimento do diretor-geral, corregedoria, né, judiciário, né, e esse bojo probatório aí, e com as prisões, deu tranquilidade às testemunhas e, inclusive, hoje, tanto ontem como hoje e amanhã, provavelmente, para que elas tenham tranquilidade em poder depor. O Carlinhos Granada está foragido. Então, Alan, a situação do Carlinhos, sobretudo aquele ponto que você levantou do vídeo, o vídeo foi divulgado na imprensa, num lugar que a gente não sabe onde foi, como esse vídeo foi preparado, nem como chegou às mãos do advogado Sanderson Moura. O fato é que o vídeo dizia, foi amplamente divulgado na imprensa, mas dizia, dentre outras coisas, que ele teria sido torturado, teria sido intimidado de alguma forma. Para dar aquela primeira versão. Exatamente, a audiência de delação premiada. O fato é que nós, na oportunidade da delação premiada, também filmamos, foi feito um documento. O senhor tem esse vídeo? Sim, temos o vídeo. O vídeo, na oportunidade, na época, foi passado aos desembargadores, ao Ministério Público, e acabou aquela versão do vídeo caseiro caindo por terra justamente por conta do vídeo oficial, em que tinha a presença do procurador de justiça naquele ambiente, o próprio advogado do Carlinhos, solicitado por ele próprio, esteve com ele, se reuniu separadamente, depois fizeram o pedido ali oral e depois por escrito da inclusão no programa de réu colaborador. Então não houve qualquer tipo de problema, não houve nenhum tipo de... Não extrapolou em nenhum momento as atribuições que nos são garantidas. Muito bem. Doutor Leonardo Santa Bárbara, os delegados mais jovens como os senhores, digamos assim, que estão neste momento no começo da sua carreira como delegados de polícia no Acre, têm sido acusados pelos advogados de extrapolarem justamente os limites de suas funções. O senhor, inclusive, chegou a pedir a prisão de um advogado lá na delegacia, que foi o advogado Sérgio Farias. O que aconteceu naquele caso, doutor Leonardo? Eu não cheguei, não foi... O senhor não pede a prisão porque o senhor não é juiz, mas o senhor deu ordem de prisão. Eu dei ordem para que ele fosse algemado, né? Mas o que aconteceu, assim, rapidamente? Era que a minha equipe estava investigando uma quadrilha de financiamento irregular de veículos, né, onde foram identificadas 4 caminhonetes
financiado com a documentação fraudulenta. Uma dessas caminhonetes, além da documentação fraudulenta, ela tinha sido clonada, né? Teve o número do chassi implantado e uma caminhonete roubada. Aí nós descobrimos a oficina que estava fazendo o financiamento e representamos pelo mandado de busca e apreensão para poder checar se lá ocorria esse tipo de crime. Aí chegando ao local foram identificados vários caminhões, né, roubados, sendo transplantados, caminhonetes, né, e várias peças de origem duvidosa, e o local teve que ser lacrado. Aí na cozinha do local havia uma pessoa há um mês, né, seria irmã de um dos suspeitos, estaria morando no local há um mês. E, infelizmente só havia uma saída do local e ela teve que ser retirada. O fato foi comunicado à juíza, que ia precisar que a perícia, né, terminaram a perícia nesse local ontem, né, que o local foi lacrado. Ontem o local foi devolvido, restituído para o proprietário, né, e precisou de ficar esse tempo. Ontem, né? Aí quando foi necessário o lacramento do local, a pessoa foi comunicada que teria que sair. Aí o advogado Sérgio, ele se exaltou e começou, né, dizendo... Isso aconteceu lá no local ou na delegacia? Aconteceu no local. Na delegacia foi a manifestação dos advogados, né? Perfeito. No local ele se exaltou, em determinado momento ele partiu para cima da autoridade, né, indicando... partiu para cima para tentar agredir, né? Mas o Sérgio Magrinho, daquele jeito que o senhor que é grandão... Mas ele é até gordo, o Sérgio, ele é pequeno. Ele é pequeno, ele tem a barriguinha. Aqui o que acontece? Aí ele tentou... Né, veio para cima da autoridade naquela situação de agressão. O senhor não deu um tabefe nele, não? Não, eu só pedi para os policiais o conter, como foi feito, né? Eles o contiveram, a maneira que a gente tem de conter. Ele teve que ser algemado, porque ele estava muito exaltado. Aí ele ficou até ele se acalmar, cerca de 5 minutos. Assim que ele se acalmou, foram retiradas as algemas, né? Não houve nenhum abuso da autoridade. Tanto que o suspeito, a pessoa que foi presa em flagrante, e os demais suspeitos, que hoje estão presos através da prisão preventiva, que tem, né? Várias pessoas já presas e outras foragidas, nenhum foi algemado no local, somente o Sérgio, né? Assim que ele se acalmou, foram retiradas as algemas, ele foi conduzido para a delegacia, né? na total tranquilidade, junto com a outra suspeita. Mas o Sérgio é corajoso, eu não sabia de partido para cima do doutor. É verdade. Gente, você está em casa, não sabe, o homem é grande, rapaz, o doutor Leonardo é grande, mas em nenhum momento o senhor acha que extrapolou? Não, de forma alguma. Foi mais para acalmar o homem. E o tamanho da autoridade, ou seja, o pequeno, a gente está aqui para cumprir a lei. Claro. Né, dentro dos limites, e nunca para agredir ninguém, ou para estabelecer, não é a intenção da autoridade. Claro, de forma nenhuma. O senhor tem quanto tempo de experiência como delegado? Como delegado, nós vamos fazer 2 anos agora em setembro. O senhor já atuou também no interior do estado? Não, eu só em Rio Branco mesmo. Eu só atuei eu atuei já em 2 delegacias, na 3ª regional por um mês, estou há 1 ano e meio aproximadamente na investigação da 1ª regional. Na 1ª regional. Quem teve no interior foi... Eu trabalhei em Acrelândia e em Bujari também. Quantos anos de experiência já, doutor Cino? Eu, mesmo período que o dele, vamos fazer 2 anos. Advoguei, é um de estágio probatório. Advoguei na área criminal 4 anos também, antes de vir para o estado do Acre. Tivemos outras experiências. Quantos anos o senhor tem de idade? 32 anos. 32, é jovem. E o doutor Carlesso? Eu só trabalhei aqui na capital, né? 1 mês de 1ª regional, 1 ano de GAP, né? E alguns meses agora na Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Muito. Quantos anos? De idade? Sua idade? 29 anos. 29. Jovem. E essa acusação de que os senhores são imaturos, como é que os senhores respondem? Imaturos, que tomam decisões intempestivas, como é que o senhor responde a isso? Alan, eu acho que a melhor resposta que pode ser dada foi o que a Justiça tem dado com as decisões, né? A gente fazer uma autoanálise, talvez, é melhor que deixe que os outros nos julguem. E eu acho que os trabalhos têm sido julgados pela própria Justiça. Nos pareceres do Ministério Público, nos HCs negados, quase 12 HCs negados no caso Pinter, STJ negando liberdade. Então, eu acho que a gente não precisa fazer uma grande defesa. O trabalho é feito tecnicamente, não há, de forma alguma, qualquer alvoroço no sentido de prender por prender. Tanto é que as provas ficam juntadas aos autos e os juízes têm entendido sabiamente aí de manter as prisões ou revogar quando acha necessário, e a gente não tem nenhum tipo de vaidade em fazer uma prisão ou outra. A gente precisa cumprir o que a lei determina. Perfeito. No caso do doutor Carlesso, só foi indeferido o pedido de prisão do advogado Sanderson Moura. Foi indeferido, né? O senhor pediu a prisão, a justiça indeferiu. Em análise, conforme as circunstâncias, né, eu tive convencimento de que ele também... Ele se exaltou naquela situação? Como é que foi?
Não tive contato com o advogado Sanderson, né? Na questão com base nas também. interceptações, com base no bojo probatório, e o juiz não teve o mesmo convencimento que eu e denegou o pedido. Isso como eu digo, é um mero pedido da autoridade policial. Eu não prendi o advogado sem mandado, não abusei da lei. É a representação que a lei me dá Seu o direito. entendimento de pedir a prisão do advogado pode ser deferido ou indeferido. O juiz vai analisar. Ele vai analisar e tem que ser respeitada a decisão do magistrado. Gente, olha, eu tive aqui a grata satisfação de receber aqui os delegados Alcino Ferreira de Souza Júnior, da 4ª Regional, delegado Carlesso Nespoli, da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, e o doutor Leonardo Santa Bárbara, delegado de polícia da 1ª Regional. Nos trouxeram aqui suas opiniões, a sua também participação em todos esses casos que mexem com a opinião pública. É importante ouvirmos aqui do lado de cada um. Então, tenho uma grata satisfação de recebê-los aqui no Gazeta Entrevista. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado a você. Prazer imenso tê-lo aqui. Volte sempre. Doutor Carlesso, muito obrigado pela sua vinda. Prazer é meu, tá? Prazer imenso tê-lo aqui. Doutor Alcino, muito obrigado pela sua vinda, viu? Imagina, que satisfação é a imensa tê-los né, aqui no Gazeta Entrevista. Que bom. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.